Oi pessoal, hoje eu queria falar com um tema com vocês que me incomoda muito, que é o abortamento, o aborto. Enfim, o aborto talvez seja uma das situações piores da gente viver na área de reprodução humana, porque a gente lida com pacientes que querem muito engravidar e quando essa gravidez acontece, isso é um pico de felicidade muito grande quando vem aquele beta positivo, mas infelizmente a gente sabe que algumas dessas pacientes vão ter o aborto, quer dizer, elas vão ter aquela felicidade inicial da gravidez e de repente isso tudo acaba num segundo, né? Então é uma situação que incomoda muito e que gera muita tristeza, tanto em nós médicos quanto nas nossas pacientes. Mas a primeira coisa que tem que se dizer é que o aborto faz parte da natureza do ser humano. Então, 15 a 20% das mulheres que engravidam, seja uma gravidez natural, seja gravidez vinda dos tratamentos de reprodução assistida, são pacientes que infelizmente vão ter aborto. Então, não é a primeira notícia, não é nenhum absurdo ter um aborto. Óbvio que a gente não pode se conformar com isso e talvez a gente tenha que pesquisar se tem algum motivo específico para isso, mas muitas vezes não vai ter. São coisas da natureza do ser humano, infelizmente, né? Mas o fato é que tem algumas pacientes que têm uma tendência a ter abortamentos repetitivos, ou seja, essas pacientes, às vezes que elas engravidam, elas vão ter mais chance de abortar. E aí que a gente tem que entrar com uma investigação específica para isso, né? E o que a gente tem que investigar nessas pacientes? A gente tem que investigar primeiro se ela não tem algum distúrbio anatômico do útero. Então, por exemplo, miomas uterinos que invadem o endométrio, pólipos, que se desenvolvem no endométrio poderiam ser causas de abortamento, malformações uterinas. Tudo isso a gente consegue ver com alguns exames, a depender do caso. A esteroscopia é um bom exame para olhar o endométrio e a ressonância magnética também ajuda, principalmente quando a gente está falando de malformações uterinas. Outra situação, que são situações simples de avaliar e que não podemos esquecer, são distúrbios metabólicos. Então, por exemplo, intolerância à glicose, diabetes, alterações da tireoide, prolactina, são todas situações que têm que ser controladas antes de engravidar, porque senão você vai ter mais chance de abortamento. Então isso é importante de se ver. Agora vamos falar de coisas um pouco mais específicas para aborto. Então, trombofilias. O que são trombofilias? São alterações da cascata de coagulação sanguínea que, quando estão presentes, elas vão fazer com que você tenha uma tendência a uma hipercoagulabilidade do sangue. Então, podem se formar pequenos coágulos de sangue que entopem os vasos sanguíneos que levariam o seu sangue para o bebê ali, para o útero e, portanto, para o embrião ali que está se desenvolvendo. Então, às vezes, se formam esses coágulos, esses vasos ficam entupidos, o sangue não chega bem até o embrião, e o embrião, então, pode, por falta de nutrientes e oxigenação, não se desenvolver adequadamente. Então, é importante da gente investigar se não tem as trombofilias, e se tiver, antes de uma próxima transferência de embriões ou antes de uma próxima gravidez, a gente tem que usar o anticoagulante, né? Uma outra questão são fatores imunológicos. Então, você tem alguns anticorpos que a gente tem que medir para a gente avaliar se se aquela mulher não tem alguma questão imunológica que possa impedir da gravidez evoluir. Esse é um tema um pouco controverso. Existe um exame especificamente que infelizmente ainda tem sido feito no Brasil. Eu falei numa oportunidade de uma live, que é a pesquisa de células natural killer, que se advogou em algum momento de que poderia ser uma das questões imunológicas que impedia uma evolução adequada da gravidez, mas hoje a gente sabe que isso não é verdade, os estudos mostram isso, então entra no ouvido, sai no outro essa questão. E por último, tem uma questão genética, então tem alguns casais que por algum motivo têm mais chance de formar embriões geneticamente alterados. Isso aumenta a chance de abortamento. Idade da mulher, principalmente mulheres com mais de 38, 40 anos de idade, isso vai acontecer. Ou casais que têm o cariótipo, o homem ou a mulher, o cariótipo, que é um exame dos cromossomos alterados. E aí a solução seria fazer uma fertilização in vitro com análise genética
dos embriões antes de colocar no útero. Então, só para dar um resumo sobre abortamento de repetição, é um tema bastante extenso, eu quis fazer aqui um resumo para não cansar muito vocês. Espero que tenha sido útil, um beijo a todos, tchau!